Hoje no Jornal da Univates. Mais um dia de paralisação dos servidores públicos de Lajeado. Hoje o serviço do Corpo de Bombeiros de Lajeado foi afetado. Campanha de vacinação contra pólio vai até amanhã. Veja os preparativos para a Estrela Multifeira. E Lajadense vence o Novo Hamburgo. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Dirigentes da ABRUC e do Comung conversaram com o secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa, e a secretária de Regulação de Supervisão da Educação Superior, Marta Wendel Abramo, sobre os novos cursos de medicina. Acompanhados de representantes da bancada federal de parlamentares gaúchos, entregaram aos secretários documentos assinados pelos deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos e entidades todos do Rio Grande do Sul, em apoio ao pleito da Unijuí e Unicinos, que aguardam o resultado do edital que aprova o curso de medicina nessas instituições. Mais um dia de paralisação dos servidores públicos. Em Lajeado teve mobilização na RS 130 e também em frente ao Corpo de Bombeiros. O fim da greve em alguns setores estava programado para o final desta quinta, mas a definição dos sindicatos foi de continuar. A Polícia Civil de Lajeado continua atendendo apenas casos de emergência. Serviços como o de intimação estão suspensos. As atividades voltam ao normal apenas à meia-noite de sexta-feira para sábado. Já na área da educação, segundo o 8º núcleo do CEPERS, 30 escolas na região estão sem aulas desde terça-feira. E a orientação do Conselho Geral do Sindicato é que a paralisação continue até o dia 11 de setembro. Cabe a cada escola aderir ou não. Já os policiais militares seguem com as atividades normais, segundo o Comando Regional de Polícia Ostensiva. Pela manhã, servidores públicos de diferentes áreas bloquearam a passagem de veículos na RS 130, mobilização contra o parcelamento de salários. Já na parte da tarde, a paralisação foi em frente ao Corpo de Bombeiros de Lajeado. Hoje os bombeiros estão dentro do quartel, apenas chamados de emergência são atendidos. Outros serviços, como de fiscalização aos planos de proteção contra incêndio, estão suspensos. Servidores públicos de outras áreas e familiares dos bombeiros ficaram em frente à sede. Mariane estava de folga no trabalho e resolveu participar da mobilização contra o parcelamento. O marido dela trabalha como bombeiro e recebeu apenas R$600 de salário até agora. É difícil, né? Porque R$500 paga o nosso aluguel. Aí sobra 100. E o que dá para fazer com R$100 hoje em dia? Nada. A sorte é que eu trabalho, porque se eu não trabalhasse... Mas tem pessoas em situações piores, né? Tem gente pedindo esmola aí, teve várias coisas, mas é muito complicado. Outro serviço afetado é o dos profissionais do Presídio Estadual de Lajeado. Desde terça-feira, as atividades estão reduzidas. A gente restringiu alguns serviços. Por exemplo, os presos não estão sendo conduzidos para as audiências nos fóruns da região. Não estamos realizando as transferências de presos para outros presídios também. E reduzimos o número de visitantes, né, nos dias de visita, que é um direito do apenado, para um familiar somente e apenas com um kit de higiene. Segundo informações da SUSEP, as atividades no presídio voltam ao normal apenas à meia-noite de sexta-feira para sábado. O início dos serviços de varrição, de coleta de lixo doméstico e seletivo e de roçada em Lajeado começa no domingo. Serão executados pela empresa construtora Seidel e Deitos Limitada, Compacta Blocos de Concreto Limitada e Adilson Fernandes Lemos. A contratação vai gerar uma economia de R$507 mil por ano ao município. A coleta orgânica segue o mesmo padrão. Já a coleta seletiva teve os horários alterados. Passa a ser feita às 8 da manhã no Florestal, Hidráulica, Centro e Americano e nos demais bairros às 5 da tarde. Começa amanhã a exposição Memórias Indígenas. A mostra, organizada pela Secretaria de Cultura, faz parte de uma série de atividades em todo o país pela 9ª Primavera dos Museus. A exposição pode ser conferida na Casa de Cultura. E a seguir, campanha contra a poliomielite. Vacinação vai até amanhã.
Depois de anos de atuação em pesquisas sobre o tema da inclusão, a coordenadora do curso de Pedagogia da Univates, professora Morgana Domênica, organizou um livro sobre o assunto. Ao lado da professora Regiane Ramos Klein, da Unicinos, ela é organizadora da obra Diferença e Inclusão na Escola, lançada ontem. De acordo com as professoras, é uma obra voltada a professores da educação básica. A obra vai estar à venda em livrarias, sob encomenda e também diretamente com as autoras. Em breve vai estar disponível para retirada na biblioteca da Univates. Na contabilidade, a balança comercial registra as importações e as exportações de bens e serviços entre os países. O saldo da balança comercial brasileira é o tema do comentário de hoje do professor Eloni Salvi. Olá, o assunto de hoje é balança comercial, que é a diferença entre o que nós exportamos para outros países e o que importamos de lá. Dado a apreciação do câmbio, ou seja, a desvalorização do real ocorrida desde o ano passado, os negócios com o exterior têm rendido mais para o Brasil. As empresas podem negociar com preços melhores o que a gente vende para o exterior, e isso já tem reflexos durante esse ano. Passamos do ano passado de um déficit em torno de 4 bilhões de dólares, e esse ano já passamos de 7 bilhões de dólares de superávit, ou seja, vendemos mais do que compramos. E tudo indica que chegaremos ao fim do ano passando a casa dos 10 bilhões de dólares de superávit. Isso é uma perspectiva positiva, porque indica que no futuro, ou seja, provavelmente em 2016, 2017, continuando esta mesma taxa de câmbio, nós teremos um desempenho ainda melhor das vendas externas, porque isso que nós estamos vivendo hoje já é reflexo do câmbio, da variação do câmbio do ano passado. Ninguém faz venda para o exterior de uma hora para outra, não é? Pegar a sacolinha na mão e sair vendendo. Então, isso demora até que a negociação ocorra, o embarque ocorra e o pagamento. Então, hoje a gente já está sentindo o reflexo da desvalorização do real que ocorreu no ano passado e no início desse ano, já dando um resultado positivo. É claro que tem outras facetas desta desvalorização que podem prejudicar alguns outros setores. Por exemplo, setores que são dependentes de matérias-primas importadas. Eles vão pagar mais caro dessas matérias-primas e às vezes é difícil negociar preços melhores com o exterior. E justamente um setor que a gente tem como um de melhor desempenho no comércio exterior, que é o setor do agronegócio e das matérias-primas, mas principalmente o setor do agronegócio, que nós temos basicamente os insumos para o agronegócio, como adubos, as matérias-primas são basicamente importadas. Então, importa-se na mesma taxa de dólar e de real que a gente também exporta. Então, dá uma compensada, mas mesmo assim é favorável. Então, o fato do câmbio ter modificado nesses 2 anos, para quem vende para o exterior, tem sido um bom negócio. Para quem importa, talvez o bom negócio passa a ser comprar no mercado nacional. E alguns produtos que antes se importava, viabiliza a produção no mercado interno. Então, há diversos reflexos que são positivos nesse momento, até porque a economia brasileira reclamava de que o câmbio brasileiro estava muito valorizado. Hoje, talvez ele esteja um pouco até desvalorizado, mas ele vem para um patamar mais realista, no momento até um pouco especulativo, mas a gente acredita que ele se acomode num patamar um pouco mais realista e que permita a gente ter um desempenho mais favorável nas exportações nos próximos meses. Isso movimenta a economia internamente, alavanca a produção e é o que nós estamos precisando neste momento para tornar a nossa economia mais dinâmica e sairmos dessa situação um pouco desconfortável que a gente está vivendo nesse momento. Na semana que vem a gente volta com um novo tema de economia ou de tecnologia. Obrigado, professor. A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada. Até o final dessa semana, a dose vai estar disponível em todos os postos de saúde de Lajeado. 4.170 crianças estão em idade para vacinação na cidade. A expectativa é atingir a meta de 95% do público-alvo.
Até segunda-feira, cerca de 80% das crianças em idade de vacinação contra a poliomielite receberam a dose no Brasil, índice abaixo do esperado. Mas em Lajeado é diferente, faltam apenas 4% para atingir a meta. O Ministério da Saúde decidiu prorrogar a campanha em função do Brasil inteiro não ter atingido a meta, que era 95%. Então, se prorrogou a campanha até o dia 4 de setembro. Em relação ao Estado e ao Brasil, a gente está muito acima. A gente até segunda-feira tínhamos vacinado 91% das crianças. Segundo dados do Ministério da Saúde, a poliomielite está erradicada no Brasil há 20 anos, mas é importante continuar a prevenção. O importante é a gente estar prevenindo doenças. O que acontece? Com todas elas, mas principalmente a poliomielite, que é uma doença que não tem tratamento e não tem cura, há mais de 20 anos atrás, a gente acabava conhecendo pessoas que ficaram com sequelas ou indo a óbito em função da doença. Como hoje, muitas vezes, a gente não tem isso presente no nosso cotidiano, a gente acaba achando que não é uma vacina importante, que não é importante levar. A gente desconhece a gravidade da doença. Além da gotinha contra a polio, acontece a multivacinação, momento para colocar em dia a carteirinha das crianças e fazer as doses pendentes de outras vacinas. Para a vacina da polio, é crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Para a campanha de multivacinação, que está ocorrendo junto com a campanha da polio, são crianças de 0 a menor de 5 anos. O que é imprescindível levar é o cartão de vacinas, para a gente verificar o esquema vacinal daquela criança. Ela tem alguma vacina atrasada, seja ela do sarampo, da tuberculose, meningite, enfim, o que for, a gente vai estar oportunizando nesse mesmo momento, atualizando o cartão de vacinas. Em Lajeado, a vacina pode ser feita em 14 postos de saúde. No bairro Centro, o horário de atendimento é das 8 da manhã até às 5h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Amanhã, ventos úmidos ingressam no estado e por isso o sol novamente aparece intercalado por períodos com maior quantidade de nuvens, quando alguma chuva passageira pode ocorrer na região. No sábado, pouca coisa muda e o tempo ainda não vai estar totalmente firme. Por isso, ocorrem períodos com sol, outros com maior nebulosidade e chance de chuva isolada. Confira agora as temperaturas para amanhã aqui no Vale. E a seguir, os preparativos para a Estrela Multifeira. Nós já voltamos. A 25ª Feira do Livro de Arroio do Meio, a Culturarte 2015, tem como tema 25 anos de amor à leitura. A feira vai ser de 8 a 12 desse mês, no Clube Esportivo e Rua de Eventos. Entre as atrações, palco de talentos, escritor presente, leitura em movimento, mostra pedagógica da educação infantil, leitura na praça e peças teatrais. A Rádio Univates FM 95.1, em parceria com o Clube do Rock do Vale do Taquari, promove a segunda edição da campanha Quem Traz Brinquedos Leva Sorrisos. Um dos pontos de arrecadação é a própria rádio, que fica na sala 112 do prédio 11. Os ingressos serão doados a entidades que atendem crianças na região. Na próxima semana tem Estrela Multifeira, 98 expositores, feira da agroindústria, familiar, exposição de animais, cultura, antigo mobilismo, praça de alimentação e esporte. Tudo isso em um único espaço, que dessa vez será o Porto de Estrela. Em uma semana, o Porto de Estrela estará bem diferente que o habitual. É nesse cenário que acontece o Estrela Multifeira. A abertura oficial é na quinta-feira, dia 10, e até lá precisa estar tudo pronto. Está todo mundo trabalhando, montando estandes, montando as pirâmides, e vai dar tudo certinho, vai estar todo mundo já preparado para deixar tudo pronto. O próprio espaço em que a feira ocorre já é uma atração. Antes, o evento era em outro local, que acabou ficando limitado. O público previsto para essa quarta edição é de 50 mil pessoas. Aqui nós temos condições de acolher um público com mais qualidade, um acolhimento melhor. Tudo aqui é plano, não tem problema de barro, mesmo que chova. Vai ter espaço suficiente para as pessoas se acomodarem com tranquilidade. Até onde não tem pavilhão, nós vamos ter pirâmides, como vocês podem ver aqui. A feira terá veículos antigos e feira de agroindústria. E nas atrações culturais, show nacional com Erasmo Carlos. Sempre me dizem quando fico sério, ele
Conhecido pela época da Jovem Guarda, onde dividia o palco com Roberto e Vanderleia, o Tremendão lançou nesse ano o DVD Meus Lados B. No novo álbum, ele uniu canções pouco conhecidas de sua carreira de mais de 50 anos. Não entendo nada. E aí? E o show Gigante Gentil de Erasmo Carlos é no sábado, dia 12. Os ingressos custam R$15. A abertura oficial da 4ª Estrela Multifeira será na próxima quinta-feira, às 6h30 da noite. O evento encerra no domingo. Detalhes podem ser conferidos no site estrelamultifeira.com.br. E no próximo bloco, Lajeadense. Alviazul vence o Novo Hamburgo fora de casa. Nós já voltamos. No dia 27 desse mês, o Jardim Botânico recebe a 2ª edição do Concerto da Primavera. Dentre as atividades programadas, a apresentação da Orquestra de Concertos de Lajeado, a Oclage. Também haverá a divulgação da árvore símbolo de Lajeado. O evento começa às 14h e a entrada é de graça. Os 20 candidatos a 5 vagas de conselheiro tutelar em Lajeado participaram de reunião com integrantes da comissão eleitoral. Receberam orientações sobre o processo eleitoral e ainda material para a campanha. Amanhã as urnas para a votação vão estar disponíveis em 14 pontos do município, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Para votar, será preciso apresentar um documento com foto. O Lajeadense não jogou no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas teve motivos para comemorar com a derrota do Volta Redonda. A equipe garantiu matematicamente a classificação para a 2ª fase. Enquanto uns viajam, outros treinam. Um grupo de jogadores foi até Novo Hamburgo, onde enfrentou o Noia hoje de tarde. Quem não foi relacionado treinou no gramado principal do estádio Alviazul. Nosso objetivo maior sempre foi a classificação. Claro, o objetivo principal é o acesso. A gente nunca trabalhou com pontos, né? Foi uma surpresa mesmo a gente ter classificado com 2 rodadas de antecedência, mas agora o intuito é a primeira colocação do grupo. Isso depois de estar classificado com 2 rodadas de antecedência na Série D. Desde o começo do trabalho a gente pensava, o primeiro passo era classificar. Não sabíamos que ia ser tão fácil assim, até por causa que a gente veio a primeira derrota 5-0, mas o grupo conseguiu dar a volta por cima. Pela dificuldade do grupo, né, e a qualidade que tinha das demais equipes, a gente não pensava nisso, mas eu acho que foi um grande feito. Mesmo assim, nós vamos correr atrás do primeiro lugar, né, para poder depois decidir em casa, no mata-mata. Então, é trabalhar ainda, tem muita coisa pela frente. Mas o primeiro passo foi dado. A classificação antecipada nos dá uma tranquilidade maior para finalizarmos esses 2 jogos dessa fase. No último final de semana, o Lajeadense não entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro. E aí, tempo para recuperar o preparo físico dos atletas. Nos últimos 2 jogos, o time terminou a partida com jogadores a menos. Segundo o técnico Vink, o time pode até mudar a modalidade no mundo da bola. Deu para recuperar sim, o grupo está bem motivado, né? Nós não podemos mais pensar em jogar, nós teríamos que trocar de categoria, jogar futsal, né? Então é trabalhar para que não haja mais esses problemas de arbitragem também, até porque a arbitragem está sendo rigorosa demais, na minha interpretação. E começar com 11 e terminar com 11. Se joga só de domingo a domingo, né? Então acho que o grupo todo tá 100%. Amanhã o grupo viaja para Blumenau, cerca de 12 horas dentro do ônibus até chegar no local do confronto com o Metropolitano. Jogo de opostos. O adversário joga para cumprir tabela, sem chance de classificação. O Alviazul, já classificado, busca a vitória para chegar à liderança do grupo 8. A gente vai para jogar lá em Blumenau como se fosse o jogo da classificação. Eu acho que o grupo todo tá muito focado. Acho que o professor Vink passou para nós que tem que ter mais ritmo de jogo. Mesma intensidade, respeitar a equipe do Metropolitano. Vão querer encerrar dentro de casa com uma vitória e nós também precisamos buscar essa vitória. A gente trabalha com metas, a primeira meta foi classificar e agora a gente quer realmente o primeiro lugar. Por isso vamos a Santa Catarina com força máxima e com o objetivo de conseguir os 3 pontos.
O lajadense construiu uma boa vantagem no jogo de ida das quartas de final da Copa Luiz Fernando Costa, na tarde desta quarta-feira no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O Alviazul venceu por 2-0 e pode até perder por 1 gol de diferença no jogo de volta, que mesmo assim se classifica para a próxima fase da competição. Os autores dos gols foram Matheus, Santana e Vinícius. O primeiro foi aos 45 minutos do primeiro tempo, enquanto o segundo aos 46 do segundo tempo. A edição de hoje do JU fica por aqui. A gente te espera amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Obrigada pela companhia e até amanhã.